2 mulheres ficaram feridas em um acidente entre dois carros aí vamos lá, gente, vamos lá. Nesta tarde aqui em Uberlândia, Carolina Barros vai trazer as informações pra gente. Olá, Carol, boa noite. Seja bem-vinda. Que coisa, hein? Como é que estão essas mulheres? Traz os detalhes desse acidente para nós, por favor. Olha, Lúcio, as 2 precisaram ser levadas para hospitais. Elas foram levadas para unidades particulares, viu? Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste também no Cidade Alerta Minas. A gente veio até o exato cruzamento aqui na área central de Uberlândia. Nós estamos no bairro Nossa Senhora Aparecida. Aqui é o cruzamento da Rua Prata com a Avenida Cesário Alvim. Agora, 6h02 da noite, a gente consegue perceber um intenso movimento. É claro que a gente está falando de horário de pico. Mas na hora que aconteceu esse acidente, também era horário de pico, viu? Era 1h40 da tarde, quando um dos veículos trafegando pela Rua Prata furou o sinal vermelho. Por que eu estou afirmando isso? Nas imagens das câmeras de segurança que a gente recebeu, dá para a gente perceber o seguinte: na hora que um pedestre vai atravessar, ele espera o sinal ficar verde para ele. Imediatamente, quando o sinal fica verde, o veículo passa. Se o sinal ficou verde para o pedestre, ficou vermelho para os carros. E mesmo assim, a motorista atravessa a Avenida Cesário Alvim. O outro veículo que vinha pela Avenida Cesário Alvim estava, portanto, na via preferencial com o sinal verde, acaba batendo aqui bem no meio desse cruzamento movimentadíssimo. E o que aconteceu? O veículo que furou o sinal de pare veio aqui, ó, bateu nessas barras de proteção que foram colocadas aqui justamente para evitar esse tipo de situação, porque de acordo com quem trabalha aqui nessa loja de pets, já houve acidentes aqui anteriormente, viu? Então eles colocaram essas barras de proteção. Por causa disso, o veículo bateu aqui e somente as 2 rodas do veículo é que atingiram aqui, ó, a parede do comércio, mas não chegou a atingir, por exemplo, a vidraça, que seria um susto ainda maior. Quem estava lá dentro prefere não falar com a gente até respeita esse momento, as pessoas estão um pouquinho com vergonha de conversar, mas me contaram que foi um susto e tanto. Imagine só o barulho de primeira batida e depois o veículo capotando e vindo parar aqui, ó, batendo nessas ferragens e também aqui nessa parede. Aqui no local a gente consegue perceber ainda alguns destroços de ambos os veículos, mas principalmente aquele que capotou após furar o sinal, né? As 2 vítimas, elas foram socorridas por terceiros, estavam aparentemente sozinhas em seus carros, elas foram levadas para hospitais particulares, cada uma para um hospital diferente. A gente não conseguiu saber mais detalhes do estado de saúde delas pós-socorro, mas saíram daqui conscientes, felizmente nada de mais grave. O que a gente veio mostrar aqui? Que justamente esse ponto de muito movimento na área central de Uberlândia é um local onde ocorrem muitos acidentes. Dá só uma olhada, o João Batista vai mostrar para vocês aqui, ó, na faixa de pedestre, o tanto de marcas que tem de frenagens ou então inclusive até de derrapagens. Esse veículo hoje derrapou aqui bastante, ó. Então as pessoas reclamam justamente da frequência de acidentes e que, mesmo sendo um local bem sinalizado, com semáforos para ambas as vias, o que acontece é aquela fuga ali no momento em que o sinal está saindo do laranja para ir para o vermelho e a pessoa acha que dá tempo de passar, né? Muito provavelmente foi isso que aconteceu com o veículo preto que trafegava pela Rua Prata, porque dá para a gente ver claramente pela imagem de segurança o sinal verde, o sinal ficando verde para o pedestre. Inclusive ele começa a travessia logo antes do veículo passar na frente dele. Então foi uma questão muito provavelmente ali, ó, de pressa no trânsito, né? Aquele segundo de imprudência que a gente acha que vai dar tempo, mas não deu tempo e aí aconteceu então esse acidente. Por causa disso, as 2 vias não chegaram a ser completamente interditadas, não foi preciso, até porque um desses veículos parou aqui na calçada, então houve um pequeno congestionamento, só mesmo o pessoal passando mais devagar para evitar novos sinistros, novos acidentes aqui. Os veículos já foram retirados, mas ficaram aqui esses pedaços pelo chão, né? Vários cacos de vidro aqui dos para-brisas, tem também
os faróis que foram quebrados, enfim. E essa marca da violência que faz um alerta, né, Lúcio? Para quem for trafegar, ó, respeitar o sinal, porque ali, ó, foi questão de segundo, foi 1 segundo de descuido para provocar esse acidente aqui nesse cruzamento da Rua Prata com a Avenida Cesário Alvim. Volto com você aí. Pois é, Carol, vou fazer um comentário aqui que muita gente vai aprovar e alguns não, mas é a realidade. Você também mora há muito mais tempo do que eu em Uberlândia, eu cheguei há pouco tempo, mas eu já percebi de cara um negócio aqui. Tem muita gente que dirige mal nesta cidade. E aí, Carol, vale aquela aulinha de trânsito prática. Por quê? Se eles respeitassem a sinalização, esse acidente, por exemplo, não teria acontecido. Gente, o sinal amarelo quer dizer atenção. E o vermelho nem se fala, tem que parar. E eu vejo muita gente furando sinal, Carol. E na maioria dos casos, resulta um acidente como esse, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E Lúcio, olha, eu vou aproveitar esse gancho aqui de você e trazer o que a gente conversa com os especialistas em trânsito. Inclusive, essa semana fiz uma reportagem que está sendo produzida ainda, mas falando com um especialista de trânsito. Ele fala justamente sobre esse respeito aos cuidados, aquela direção defensiva, que é dar seta, que é sinalizar para onde está indo e ir realmente para onde você sinalizou, respeitar o limite de velocidade, respeitar o semáforo, são questões básicas que parece que a gente está dando aula para adulto aqui, que já sabe muito bem o que faz, mas que o que a gente consegue perceber é que realmente precisa dessa aulinha dos próprios especialistas em trânsito, porque a maioria dos acidentes é sim, causado por falha humana. O que é a falha humana? É a imprudência, é o desrespeito, é aquela pressa no trânsito para chegar muito rápido. A gente consegue observar vários motociclistas, por exemplo, que trabalham com horário para chegar, motoristas de ônibus que trabalham com horário e aí acaba vivendo naquele tumulto, naquela pressa, mas isso pode provocar acidente. Então é mais do mesmo. Sabe aquele negócio que a gente ensina para os nossos filhos? Escova dente, escova dente, escova dente, 1, 2, 3 mil vezes. É isso. A gente tem que bater na tecla sempre e falar sobre o respeito no trânsito, porque 1 segundo pode causar isso aqui. Imagine só como poderia ter sido pior, porque a loja estava aberta, era 1h40 da tarde e por causa dessas estruturas metálicas aqui de ferro que foram colocadas, é que o carro não invadiu a loja de fato, né, Lúcio? Ah, com certeza, Carol. Aí você fala, escova dente, ensina o filho, nem assim não funciona. Quem dirá no trânsito? As pessoas não respeitam. Não dá para generalizar nunca, em hipótese alguma. Mas muita gente não respeita o trânsito. E aqui, ó, eu conto rapidinho 2 situações. Eu voltando de motorista de aplicativo, uma rotatória para entrar, chega uma pessoa, aparece pro lado de dentro, fecha o carro. Se o motorista não alivia, tinha dado colisão. Ontem, nós tivemos um café da manhã aqui para apresentar o nosso Thiago Bonfim, que hoje vem bater um papo comigo, ele que assume o balanço geral na segunda-feira, e eu voltava com o Junão do povo, eu e o Júnior, nós 2 de carro, conversando, pois é, e o Thiagão é gente boa e tal. De repente o Junão subindo aqui na Afonso Pena, de repente ele aqui, do nada, vem uma motorista e ó, com um HB20. Se o Junão não alivia, tinha dado a pancada. O Junão seguindo a preferencial e ela vem, ó. Então é isso que eu falo, gente, é muito comum a falta de atenção. Eu queria entender, muita gente aqui é desligada. E ó, em se tratando de trânsito, todo cuidado é pouco. Nada de ser motorista meia roda, porque às vezes uma atitude sua pode custar uma vida ou ó, um prejuízo aí terrível. Tome cuidado. A gente volta a falar sobre o acidente em um cruzamento no bairro Nossa Senhora Aparecida, gente. Tem um novo ângulo ali do acidente gravado por câmeras que mostram que pedestres quase foram atingidos. Olha lá as imagens, tá vendo? A gente vai mostrar então. Quem vai mostrar é a Carol? Então vamos lá. Carolina Barros, como sempre, competente, correu, conseguiu mais imagens para mostrar para quem acompanha a cidade o que teria acontecido e que essas pessoas escaparam por pouco, né, Carol? Olha só, obrigada, viu, Lúcio, primeiramente, mas olha que imagem impressionante. 2 pedestres passando aqui nessa calçada no exato momento da batida. Foi por 1 segundo, aliás, milésimos de segundos, né, que elas não foram atingidas, pelo menos por estilhaços ali, vidros quebrados, enfim, porque o veículo, claro, ele bateu primeiro aqui, ó, nessas estruturas aqui de metal, mas logo depois ele continuou e bateu lá no muro. E as 2 mulheres, elas estavam trafegando justamente nesse ponto. Elas faziam a travessia aqui a pé, quando ouviram o barulho do carro, correram
e foi em questão de milésimos de segundos para o veículo capotado atingir aqui o local em que elas estavam passando. Então foi um livramento com toda certeza, elas ficaram muito assustadas. O jovem que trabalha aqui também nesse comércio pet, ele disse que ficou muito assustado, ele estava justamente aqui, ó, atrás dessa parede, tem um mostruário aqui de alguns produtos pets, e tem um vidro, uma vidraça, agora está tudo fechado já, mas ele estava justamente aqui atrás, que foi o ponto onde esse veículo bateu, e a gente consegue perceber ainda alguns estilhaços aqui, alguns cacos de vidro do para-brisa do carro, enfim, das janelas. Mas só relembrando aqui para o pessoal de casa, a motorista de um veículo preto, que dá para a gente perceber nas imagens de câmeras de segurança, ela trafegava pela Rua Prata, onde o João Batista mostra para vocês neste momento. Ali, um pedestre aguardava para passar, e quando o semáforo fica verde para o pedestre, consequentemente vermelho para o motorista, essa motorista do veículo preto faz a travessia. Estava ali naquela mudança de sinal ainda, muito provavelmente, e ela faz a travessia achando que ia dar tempo. Mas quando chega no meio do cruzamento, o outro carro que vinha na Avenida Cesário Alvim, um veículo branco, bate, tem a frente bastante danificada, o carro branco fica parado aqui, bem no meio do cruzamento, e o preto é arremessado e capota aqui pelo menos uma vez, atingindo então aquele muro. Foi por muita sorte que essas duas motoristas não tiveram ferimentos graves, mas conversando com o jovem que trabalha aqui, ele disse que a motorista que causou o acidente, essa que furou o sinal de pare e o veículo capotou, ela estava bem mais tranquila. Ela foi retirada do carro por ele e por outras pessoas que trabalham por aqui, e ela estava bem tranquila, não tinha ferimentos graves aparentes, foi retirada por eles, aguardando então a chegada do corpo de bombeiros, mas sem se queixar de dores. Agora a outra mulher, ela estava bastante nervosa, ela precisou sim ser levada para o hospital com mais urgência, e ela só falava a todo momento, chame meu marido, e muito nervosa com aquela situação toda. Esses foram os relatos das próprias pessoas que estiveram por aqui naquele momento de tensão muito grande. Mas o que a gente observa então, só mais uma vez contextualizando para o pessoal, o cruzamento da Rua Prata com a Avenida Cesário Alvim, ele é monitorado por semáforo. E foi um momento de descuido, né? Aquele momento em que o motorista acredita que com o sinal amarelo dá para passar, mas nesse caso aqui, ó, não deu não, foi tudo muito rápido, acabou causando esse acidente e quase atingindo as duas mulheres que passavam aqui na calçada. Foi por muito pouco que elas não foram atingidas, e o veículo que foi capotado, ele teve uma peça quebrada, um eixo quebrado, precisou ser retirado daqui com um guincho, assim como o outro também que teve a frente bastante danificada, né, Lúcio? Volto aí com você. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. E vendo essa pancada ali, gente, você viu que ali onde a Carol está, tem umas barras ali, ó, que protegem a frente da loja. Essas barras podem ter mudado o curso desse carro por conta da pancada? Olha, possivelmente elas evitaram que o pior acontecesse, porque o veículo ia bater ali poderia bater ali nessa porta e acertar as mulheres, não é mesmo? Porque tem essas barras ali, ó, elas suportaram a pancada, você tá vendo? E depois o carro ficou desse jeito que você está vendo aqui no Cidade Alerta. A falta de atenção, geralmente, 99,9% dos casos, dos acidentes que nós noticiamos aqui, em todo o jornalismo brasileiro do mundo, esses casos fazem parte da imprudência, da falta de atenção, da irresponsabilidade, da imperícia e tudo mais. E aí, é claro que, felizmente, não tivemos aí casos graves.